Nossa live travou, pessoal. Vou já chamar a Lorena aqui pra gente continuar. Não sei o que aconteceu. Uma notícia ruim. Isso não vai ficar gravado, pessoal, porque a live caiu. Poxa, Mas caiu nossa live. Chateada. Eu falei pro chateada, pessoal, hashtag chateada. hashtag chateado. O que a gente falou antes não vai ficar gravado, porque caiu. Enfim. Mas vamos seguindo então. Eu ia falando aqui que a gente tem que seguir a nossa live aqui no nosso cronograma, né? Que a gente tem muita coisa para Sim, falar ainda, realmente. E agora sim. vamos falar sobre o seu assunto preferido, né, Lorena? As Ah, audiências de custódia. agora a E gente eu fica a quero noite saber, inteira aqui. é, eu quero saber como é que tá, Lorena. Eu ainda não fui, eu só fui no primeiro dia de caos, né? Hum. Inclusive, fui lá polemizar, fui tossindo, Foi né? polemizar porque você estava tossindo, todo mundo Fui ficou polemizar porque eu horrorizado. tava tossindo. Me falaram que não era para eu ficar em casa, porque não era coronavírus. Então eu fui lá tocar o horror na audiência de custódia. Mas quero saber como é que tá agora, Lorena, a rotina das audiências de custódia. Eu vou voltar, não estou mais tossindo, pode ficar tranquila, mas vou voltar só no final Tudo do bem. mês. Mas eu soube que a gente teve mudança na nossa estrutura das audiências, né? Elas não estão acontecendo mais da mesma forma, tem uma preocupação muito grande, eu acho que geral, com o nosso sistema penitenciário, como a gente começou falando sobre a É, questão do estado de coisas inconstitucional. O medo é de que isso realmente venha a dominar o sistema penitenciário, porque tem riscos de causar realmente um caos, né? De realmente haverem mortes em massa, porque o estado de saúde dos presos já é muito debilitado, no sistema de saúde lá dentro é realmente extremamente frágil. Então, a ideia é não abrir mais uma porta de entrada para que o vírus possa chegar lá no presídio, não é, Lorena? é. O que aconteceu com as custódias? Desde que houve a declaração da pandemia pela OMS, foi no dia 11 de março, se eu não me engano. E aí a gente começou a pensar como que a gente ia fazer com as custódias, porque é uma parte que, basicamente, a análise de prisão em flagrante não tem como parar, né? Não tem como você simplesmente suspender tudo e parar, não existe essa possibilidade. Mas o CNJ ele discutiu essa questão e no dia 17 de março saiu uma recomendação do CNJ, não só sobre isso, mas estamos focando nisso, dizendo que a questão da pandemia por envolver uma saúde pública poderia entrar na motivação idônea para a não realização das audiências de custódia na forma como está previsto lá no 310, parágrafos 3º e 4º, né, introduzidos pelo pacote anticrime, que finalmente colocou a audiência de custódia dentro do nosso código. E lá prevê, né, nos parágrafos, que se o juiz não tiver uma motivação para realizar a audiência de custódia, ele pode ser responsabilizado. Todos os atores podem ser responsabilizados. E tem aquela discussão do relaxamento ou não da prisão, que o STF até suspendeu o parágrafo 4º. Mas com isso, a gente levou a Secretaria de Saúde lá no nosso local das custódias e foi feito um laudo dizendo que realmente não tinha como manter tanta circulação de pessoas lá. Você já foi lá, você viu como é movimentado, porque a gente tem duas salas de audiência funcionando ao mesmo tempo, então com todos os atores, né, o juiz, o promotor, o defensor, o secretário de audiência, todos os agentes de polícia, os presos, tem ali a sala da polícia, o psicossocial, a central da monitoração eletrônica. Então, assim, era bem cheio. Então, com isso, a gente viu que não dava mais para fazer, de fato, a apresentação pessoal desses presos. Então, houve uma suspensão da realização das audiências de custódia. Então, a gente não está fazendo audiência de custódia. A gente cogitou na possibilidade de se fazer por videoconferência, mas a polícia disse que não tinha como instalar o equipamento lá no local, na carceragem, em outro local. Primeiro que eles nem tinham o equipamento, a gente ia fornecer. Depois eles falaram que não tinha como instalar questões de rede, porque tem todos os pontos de rede, transmissão. Então acabou que mesmo que a gente fosse fazer por videoconferência, os atores teriam que ficar em outro local, por exemplo, lá no tribunal sede, e os presos serem levados de qualquer forma para a sala de audiência ali no núcleo. O que daria movimentação para os servidores, então de qualquer forma teria uma circulação muito grande. Então resolveu se suspender, não ia fazer nem presencialmente, nem por videoconferência. Só que a gente tem uma questão
que os nossos autos não são eletrônicos, eles são físicos, né? A justiça criminal, da forma eletrônica do DF até então, era a partir do recebimento da denúncia, né? Era lá já na vara. Então, nessa fase pré, e principalmente nessa porta de entrada que é a custódia, a gente não tem nada eletrônico, nada, nada. E aí, alguns estados, o que estão fazendo? Estão analisando o auto de prisão em flagrante de ofício. Imagina, Mayara, a gente voltar para um sistema de, lá antes de 2015, em que eu não deixava o promotor se manifestar, você não iria se manifestar, e eu simplesmente ia decidir o auto de prisão em flagrante de ofício. Alguns estados estão fazendo isso. Eu já não concordo. Eu acho que uma vez no sistema que nós estamos, eu não permitir que as partes se manifestem é algo muito grave. Então a gente decidiu. É um retrocesso total. Então a gente decidiu manter a manifestação das partes, só que se a gente fosse viabilizar a remessa dos autos para o promotor, depois a remessa dos autos para a defesa, depois a remessa para a casa do juiz, e esse trâmite ia demorar demais. Então, o que a gente fez? A gente diminuiu ao máximo a circulação lá, então está bem vazio, só que, infelizmente, eu ainda tenho ido presencialmente. Então, vocês têm que ficar em casa, todo mundo fica em casa, tem que ficar em casa e tal, mas eu não estou podendo ir, eu tenho que ir, eu não estou podendo ficar em casa direto, porque tem que analisar os autos de prisão em flagrante, diariamente. Então, a gente tem ido lá analisar. Então, tem 8 dias que a gente está nesse esquema, desde o dia 19 de março até hoje, né? Até agora nós estamos fazendo dessa forma. Diga. Não está tendo as audiências com a participação dos atores, MP e defesa? Porque o Gabriel tinha comentado comigo, o Gabriel é nosso defensor que atua na custódia, ele comentou Gabriel. Que vocês estavam fazendo uma reuniãozinha, né? Que não dá para chamar de audiência, porque o objetivo da audiência de custódia é trazer o preso, mas que vocês estavam se reunindo e aí colhendo as manifestações presencial, né? A gente não tem audiência de custódia, a gente não pode chamar dessa forma, porque a audiência de custódia é a apresentação, né, do preso. Então, isso não está acontecendo. O que nós estamos fazendo é uma análise do auto de prisão em flagrante, sim, ali reunidos, né? Não é uma audiência de custódia, mas essa foi a única forma que eu conseguia possibilitar a manifestação prévia das partes. Porque senão eu ia ter que analisar de ofício, o que é um retrocesso, e o que fere o sistema acusatório totalmente, porque hoje eu nem poderia prender de ofício, né? Assim, não existe possibilidade. Todo mundo, se fosse não, e sem cautelar. Eu não posso nem fixar cautelares de ofício. Então, era soltar todo mundo e pronto, não haveria outra. Não haveria outra solução. Então, a gente tem possibilidade. Eu concordo, a defesa concorda com essa postura. Pode soltar todo mundo. E aí a gente tem se reunido, está fazendo essa manifestação, a gente tem gravado, eu tenho pedido a concordância das partes para fazer a gravação no sistema, para que, se o Ministério Público quiser interpor recurso ou a defesa quiser impetrar HC, tenha ali a manifestação de uma forma mais detalhada, né? Gravado, ou seja, até para a celeridade, pela oralidade, que são os princípios que regem o nosso sistema, o nosso processo penal. Então, está sendo gravado, está sendo de forma oral, fica na ata reduzida a termo um resumo, claro, porque é só uma ata, e aí vem a decisão judicial, né? E aí a justificativa da não apresentação em razão da pandemia. É importante deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que isso é uma medida extremamente excepcional. Né? Porque recentemente o STJ, inclusive, entendeu que nem por videoconferência a gente pode fazer, porque um dos objetivos do CNJ é apurar a questão da tortura e maus tratos. Então, o distanciamento do preso, ele impede esse segundo objetivo. A gente cuida do primeiro, né, que é o superencarceramento. Mas o segundo acaba ficando prejudicado realmente, né? Não, Pode falar. Mas o CNJ ele até frisou isso na recomendação, dizendo que é totalmente excepcional, que, né, ele já manifestou parecer anteriormente que ele sequer concorda com a videoconferência, exatamente pelo cumprimento das outras finalidades da audiência de custódia, que não é só analisar o 310 da legalidade ou necessidade da prisão. A gente tem várias outras finalidades da custódia, não só a humanização do processo, como essa questão do cumprimento dos direitos fundamentais. E infelizmente, da forma que a gente tem feito,
com as restrições que nós estamos tendo agora com essa fase de pandemia, eu também não estou conseguindo dar cumprimento a outras finalidades da audiência de custódia. Sim. Porque como eu não estou conversando pessoalmente, eu não consigo conferir com ele realmente os relatos de tortura, lesões, né? Os laudos do IML ainda vão para mim. Eu ainda tenho como verificar se há ali alguma materialidade, tomar alguma providência, mas claro que isso reduz de forma imensa denúncias de maus tratos ou lesões, porque a gente sabe que muitas delas não deixam marcas, né? Sim. Então isso era conferido no Geralmente não momento do deixam, relato. Isso, nesse tipo de situação, geralmente não deixam marcas. sim. O Guilherme Vieira perguntou aqui se a Defensoria Pública deve requerer alguma medida extrajudicial ou judicial para dar suporte a pessoas encarceradas que são enquadradas em grupo de risco do coronavírus. Na verdade, a Defensoria Pública tem entrado com uma série de pedidos, né, para tentar a soltura dessas pessoas. Tem uma notícia ótima para dar, um HC coletivo no TJ para a questão dos presos em prisão civil foi deferido hoje, foi concedida a liminar pedindo alvará de soltura para essas pessoas que estavam em prisão civil. Isso está acontecendo em todo o país, né? Então, várias defensorias públicas estão procurando o judiciário para tentar reduzir, né? Na vara onde eu atuo, o que eu tenho tentado fazer? Conversei, pedi para o magistrado da vara para que ele me encaminhasse a lista de processos de réu preso como uma vara de júri. O volume de processos é menor, então dá para a gente talvez fazer uma varredura e verificar aquilo que a gente já pode, então, pedir uma revogação da preventiva, uma substituição por cautelar, uma utilização da tornozeleira eletrônica, rever todas as prisões, então, né? Uma a uma. Uhum. Vara de júri é mais difícil. São poucos os casos de 121 que chegam na custódia e saem com liberdade provisória. Mas às vezes tem um caput tentado ali, então que o réu é primário. Ou uma Às vezes tem desclassificação, ou uma algo que dúvida, parece que vai dolo. encaminhar para uma desclassificação, uma possível legítima defesa. Então, quando a gente percebe que há uma fragilidade, dá para a gente estar tentando negociar para soltar essas pessoas. Mas também tem sido feito de forma coletiva. Até agora, me parece que o único que foi provido foi esse dos presos de prisão civil por execução de alimentos. Então, esses aí foram soltos realmente. Sim. Pois é. Então, Lorena, eu vi aqui, eu perguntei para alguns colegas de outros estados também sobre essa questão da audiência de custódia, e aí o pessoal de Rondônia disse que também não estão acontecendo as audiências de custódia lá. Curitiba também está suspensa. Rio Grande do Norte está suspenso, Bahia está suspenso. Eu acho que todo mundo, na verdade, tem suspendido. No Rio Grande do Norte, eles falaram que a situação está um pouco diferente. Tem um juiz de plantão, e aí depois da distribuição o processo vai para a vara, e aí, todos os dias eles têm que procurar para saber os processos, para ver se tem algum pedido de relaxamento, revogação ou até mesmo HC. Então, é esse caso que você falou, né? Provavelmente o juiz está decidindo de ofício aí, nesse juiz de plantão. Isso aí vai dar problema nessas prisões, né? Então, é caso até, às vezes, de depois entrar com o HC coletivo dessas decisões, porque são decisões que ferem o sistema acusatório, né? Já eram proibidas antes, né? Agora só veio confirmar no pacote anticrime. Sim. Sim. E Mayara, só acrescentando, agora com o cenário que nós temos do coronavírus, a polícia, né, daqui, eu não sei como os outros estados estão fazendo também, mas a polícia daqui expediu uma norma de serviço para quando forem lavrar os autos de prisão em flagrante, nas providências lá do 304, né, de ouvir condutor, vítima, testemunha, no momento que for ouvir o preso, nós temos novas perguntas a serem feitas, né, que podem ser feitas. Então, agora tem se perguntado e se questionado a respeito do estado de saúde, dos sintomas da Covid-19, se ele foi exposto a fatores de risco, se esteve em viagem, se esteve em contato com pessoas contaminadas. E aí eles têm perguntado também a respeito de agressões, porque a polícia decidiu realizar o IML aqueles presos previamente na delegacia, porque alegou que com a redução e com o contato pessoal no IML não teria como fazer o exame em todos. Então foi expedida essa norma de serviço. Então, é um todos os novo APFs que a salvo-conduto, hein, gente Lorena? Novo salvo-conduto. informações a Não deixa o respeito pessoal do saber na rua, Covid-19. não. Hã? Tô falando assim, Lorena, é um novo salvo-conduto. Não deixa o pessoal na rua saber que o pessoal com Covid-19 está podendo sair em liberdade provisória, senão o pessoal também já vai chegar tossindo na audiência de custódia.
É igual a situação das mães e gestantes lá com a Olha, certidão de nascimento no bolso. Essa é a nossa mentalidade ultrapassada. olha, eu tive um caso essa semana que foi um caso bem grave, não vou expor aqui a situação, e aí eu decretei a prisão, né? Eu converti o flagrante em preventiva. E aí o advogado tentou se utilizar dessa, falou: olha, meu cliente está com Covid-19, ele está com tal sintoma, então tem certeza que a senhora vai prender ele e tudo? Eu falei, doutor, Levar esse vírus para o sistema penitenciário, levar. só, juiz É, irresponsável. mas a nossa execução penal tem tomado providências de fazer o isolamento de 14 dias antes de ser inserido no sistema prisional. Teve essa providência tomada pela Leila também lá na VEP. Então, eles ficam num local totalmente separados Gente, antes de irem para o CDP, para o Centro de Detenção Provisória. mas só os que têm sintoma, ou todos? Os que têm. Não, Não, eles estão fazendo com todos, porque é assintomático também, né? Pode ser que mesmo que não tenha Por exemplo. sintoma, eles estão fazendo com Bacana, todos. boa iniciativa, né, Lorena. E aí, nesse caminho que eu vinha falando para você das providências que a gente vai tomando, né, e também segue no que foi perguntado aqui sobre o que a Defensoria Pública tem requerido em relação a essas pessoas que estão encarceradas, veio também o pedido, né, acho que é Instituto de Defesa do Direito de Defesa, né? Lá na DPF E DDD, 347, eles sempre. estão lá com amigos Sim. e DDD, eles estão lá com amigos cur e eles fizeram um requerimento de que algumas prisões fossem revisitadas, né? E eu achei interessante a liminar, não sei nem se é uma liminar aquilo que o ministro Marco Aurélio falou, concedeu, recomendou, pediu, ele conclamou aos magistrados da execução que reanalisassem algumas situações de prisão, né? Eu achei bem interessante isso. Apesar de não ter vingado, é, só teve o apoio do ministro Gilmar Mendes, né, que entendeu que estava dentro do escopo, embora eles não tivessem legitimidade para pedir, estava dentro do escopo da DPF 347. Mas eu acho que eu não sei nem se dá para chamar aquilo de decisão, né? Ele conclamou os juízes a realizarem, mas ele não determinou, não definiu de que forma deveria ser feito. Pareceu mais um apelo, na verdade, do que uma decisão, efetivamente. É, E, mas eu achei interessante a mensagem que foi passada. Tem um efeito simbólico também, a gente sabe, né? De pedir para que as pessoas realmente revejam algumas prisões que às vezes são desnecessárias. Não dá para dizer que 40% das nossas prisões preventivas são adequadas. É isso que eu estou tentando fazer lá na minha vara. Eu acredito que alguns colegas também devem estar tentando fazer. Mas eu acho que isso realmente é uma medida que tem que acontecer, né? Então, em todo o judiciário, tem que rever se realmente já não tem gente que passou, por exemplo, do tempo que era para estar progredindo de regime. Tem gente que não está só aguardando o exame criminológico para poder progredir de regime quando já tem mais do que o tempo necessário. A gente sabe que isso acontece. O nosso mutirão da execução penal aqui no DF também é por causa disso, para poder verificar quem está mais tempo do que deveria, mas a gente ainda tem isso aqui, né? Essa questão de ter uhum. condições ainda de administrar. O Distrito Federal tem uma estrutura um pouco melhor na Defensoria Pública, mas muitos estados não têm. Então, o que você acha dessa decisão apelo do ministro Marco Aurélio de reanálise dessas prisões que já foram decretadas? Você acha que teria um efeito positivo para a gente evitar realmente a ampliação dessa pandemia? Na verdade, ele pediu uma sensibilidade maior, né? Assim, para que todos se sensibilizem com a situação e que possam, de algum modo, contribuir para que a gente não mantenha da forma como está, e porque realmente, se entrar dentro do sistema. Agora, cada estado está tomando providência diferente, né? A gente já teve estados que decidiram já colocar mais antecipar cumprimento regime, botar em domiciliar. Teve estados que tomaram providências mais efetivas. Eu não sei exatamente quanto à execução penal do Distrito Federal, o que efetivamente já foi feito, porque eu não estou na porta de saída, eu sempre estou mais aqui na porta de entrada. Na porta de entrada, a gente também está tendo cuidado. Se antes eu já era assim, já tentava ser rigorosa para prender, hoje então
Eu tenho me valido ainda mais da tornozeleira eletrônica, porque em alguns casos eu não estou inserindo no sistema e estou preferindo aumentar as solturas com a monitoração e talvez até com restrições maiores para ficar mais em domicílio, um recolhimento Fica em domiciliar casa. maior, mais efetivo, botar ele em isolamento em casa, mas não Bota, Lorena, tenho que todo dia ele tem que postar um stories no Instagram em casa. fazer uma live, todo mundo está fazendo live agora, fazer e botar. Mas é É. isso, Tem uma assim, pergunta aqui algumas. de um seguidor, Diga. justamente sobre, eu não sei se você vai saber dizer, né? Porque você tá, depois que o processo sai da custódia, sai das suas mãos. Você está perguntando se esses presos que tiveram a prisão convertidas, se tem alguma determinação para que eles sejam reapresentados em algum momento, para reanálise da situação. Tem alguma coisa Uhum. a respeito do corona? Porque, assim, quando a gente fala em presos que não são imediatamente apresentados, a gente tem uma situação análoga, que é a questão dos hospitalizados, porque muitas vezes a gente recebe Sim. APFs de presos que estão hospitalizados, que não puderam ser apresentados pessoalmente, e que pela resolução 213 do CNJ, que estabelece lá os protocolos da custódia, nós temos que decidir o auto e determinar a reapresentação, exatamente para que ele seja ouvido. No entanto, a gente não está adotando essa postura, porque na recomendação do CNJ, ele simplesmente diz que você pode motivar a não apresentação. E como nós não temos muitas condições de analisar relatos de tortura ou não, eu decidi que eu só iria determinar a reapresentação daqueles casos que eu observasse que tem indícios de agressões e que aí Entendi, efetivamente eu teria que ouvir aquela pessoa. Só que assim, de um entendi. universo de vários APFs, muitos não estão fazendo IML, porque eles já não estão fazendo, eles só estão fazendo daqueles que dizem que foram agredidos já na delegacia, por conta da norma de serviço da Corregedoria da Polícia, e muitos desses que foram para o IML não têm ali lesões físicas ou não apresentaram materialidade no laudo. Então, acaba que efetivamente nós não estamos determinando reapresentações. Entendi. Sei que também Então, ele tenha relatado no IML que tenha sofrido agressão, é, né? Porque às vezes não é é, visível, mas ele relata lá naquele sim, histórico da discussão, sim. né? Isso, O isso. Daniel Oliveira tá falando que tá difícil de soltar o pessoal nas varas, viu? Que estão tentando, meu colega É, defensor, e disse que tá difícil de soltar. Estão tentando, mas o povo tá linha dura ali, né? Tem um é. seguidor também que perguntou aqui se tem alguma diretriz relacionada, por exemplo, à questão daqueles acusados que comprovadamente tenham doença crônica, né? Que estariam, no caso, no grupo de risco. Então, a gente pode também abarcar aí os idosos, as pessoas do grupo Sim, de risco. Tem sim, alguma sim. recomendação para evitar a prisão dessas pessoas nesse momento? Então, eu acho que se, por exemplo, eu não tive nenhum caso desse desde de 11 de março, da declaração da pandemia. Mas acho que se surgir um caso para mim e houver ali a comprovação do estado do grupo de risco, né, sem ser a idade, porque aí é fácil de comprovar, mas a questão de doença, se houver uma comprovação, eu acho que facilmente eu colocaria uma tornozeleira ou colocaria uma prisão domiciliar com a tornozeleira, mas não iria inserir no sistema prisional porque está no grupo de risco. Mas isso tem que ser comprovado, né? Assim, a gente sempre tem que ter ali o advogado ou o defensor ter o cuidado de muitas vezes juntar o receituário, o laudo Fundamental. médico, isso, demonstrando a condição de grupo de risco. Sim. Entendi. Tem um outro Então, seguidor aqui que falou que conseguiu duas antecipações de progressão. É interessante que eu estava pensando agora nessa questão da antecipação de progressão. É interessante que essa já é uma ideia que vem acontecendo desde a súmula vinculante 56 também, né? A súmula vinculante 56 tentando conformar a ideia lá da DPF 347 também já previa que os requisitos legais eles podem ser um pouco maleáveis em algumas circunstâncias, né? É interessante sim. porque a gente tem agora duas vulnerabilidades. É, eu vi algumas reportagens trazendo esse viés de se foram suspensos todos os benefícios, né? Não há saídas do presídio, não há trabalho externo, não há saidões, não há visitas, é como se a pessoa estivesse no cumprimento do regime fechado, né? Então tem presos que estão no semiaberto,
mas que não estão tendo nenhum benefício. Então, é como se eles estivessem no cumprimento de um regime pior daquele estabelecido para ele, né? Então, eu vi algumas críticas nesse sentido. Não sei exatamente o que vai acontecer. Em todos os sistemas, nós temos realidades muito distintas também, né? No Brasil, assim, em vários estados, o modelo do sistema prisional também. Então, é bem difícil a gente dizer como que vai ficar. Voltando aqui rapidinho, então, Lorena, na nossa questão das Diga. mulheres no cárcere, né, que é a Aham. temática principal, porque tem tanta coisa para falar que a gente se enrola e se perde. É, tem tido alguma atuação diferente para as mulheres? Você ficou até de nos passar as estatísticas aqui do DF, né? Sim, pois é. A gente É, acabou se embaralhando aí, mas vamos lá, ainda tem aham. um tempinho aí para a gente falar. Sim, eu tenho me divertido bastante com as estatísticas do NAC enquanto eu estou em casa. Assim, a gente colhe desde 2015, a gente sempre colheu os dados diários de lá. Então dá para fazer algumas pesquisas bem interessantes na Uhum. custódia daqui do Distrito Federal. Mas tratando de forma específica, desde o momento que a gente suspendeu as custódias, que foi do dia 19 de março até hoje, dia 26 de março, eu colhi esses dados, né, de 8 dias que nós tivemos. De 19 de março até hoje, a gente teve 245 presos. Foi uma média de 30 presos por dia, nas duas salas, 15 por sala. Um pouco a Menos do menos que do que a gente normal. estava tendo, isso. Então, 245 presos. Desses 245, nós tivemos Bastante. 221 homens. Então, 90% de homens, 90,2% de homens, 24 mulheres, 9,8% de mulheres. Está bem dentro do que é o nosso Tá. sistema prisional, de 5 a 10% de mulheres, né, sendo presas. Mas é interessante a gente diferenciar aqueles crimes que são praticados por homens dos crimes que são praticados por mulheres. Assim, eu tive várias apresentações, eu tive vários autos de crimes gravíssimos, como homicídio, vários roubos, latrocínios, mas de forma bem majoritária são homens que praticam crimes de maior gravidade. Das Sim. 24 mulheres que me foram apresentadas nos últimos 8, que eu analisei o auto nos últimos 8 dias, apenas 3 ficaram presas. 3, só 3 ficaram presas. Dessas 3 que ficaram presas, um era um latrocínio tentado, era um latrocínio na forma tentada, e 2 eram roubos, mas consta aqui para mim a capitulação de roubo em concurso de pessoas, emprego de arma e restrição de liberdade. Então, nós É. tivemos 3 mulheres presas. Os outros crimes praticados pelas outras 21 mulheres, a gente percebe que são todos crimes de pequeno, média gravidade. A gente teve uma por dano qualificado, 2 por receptação, um estelionato, uma embriaguez, uma posse de arma, um roubo, mas na modalidade só com concurso de agentes, uma falsificação de álcool em gel, que nós tivemos um caso desse, do Ah, não. 273, que estavam falsificando álcool em gel, então também uma mulher foi apresentada no fim de semana. Foi É, rápido, viu? Foi é, rápido. é, 7 furtos em várias modalidades, seja tentado, consumado, qualificado ou na modalidade simples, e 3 tráficos de drogas apenas. Por que 3 tráficos de drogas apenas? As visitas estão suspensas. Muitas mulheres apresentadas na custódia são aquelas que tentaram Ah, inserir drogas nas visitas, né? A gente recebe muitas mulheres assim, que são presas no momento de tentar sim. entrar com droga no presídio. Então, veja que todos esses outros Verdade. delitos, sem É a maioria, violência, né, sem grave Lorena? ameaça, então assim, sem violência, sem E grave eu sou ameaça, defensora delitos de... pública do Tribunal do Júri. E é muito difícil eu pegar um caso em que a ré é mulher. Fiz pouquíssimos júris de réis mulheres. É até imensamente mais fácil, porque geralmente a motivação ela é melhor. As mulheres não matam por qualquer coisa. A última custódia que eu fiz tinha só uma mulher na minha sala e era uma tentativa de homicídio contra o companheiro, né? Ex-companheiro, companheiro. E aí eu comecei a apertar mais um pouquinho, e aí o que que veio? Veio um outro problema, né, Lorena? Violência doméstica. Então ela já foi vítima dele de violência doméstica várias vezes, nunca prestou ocorrência, mas um belo dia resolveu se vingar, né? É muito incomum isso acontecer, geralmente a mulher é vítima até o ponto de chegar ao feminicídio, mas é algo que eu queria conversar contigo.
você percebeu aumento na violência doméstica? Porque as notícias dão conta de que essa temporada de isolamento já tem mais estão reportando mais casos de violência doméstica, né? A gente já sabe que é uma proporção muito grande. Pelo que eu costumo ver de forma empírica, você vai saber me dizer melhor. É cerca de um terço dos casos, geralmente, são de violência doméstica familiar contra a mulher. Um terço ou um quarto, depende do dia, né? Se for segunda-feira, aí é mais, que aí sábado, domingo eu costumo brincar que é dia de bater na mulher e encher a cara, né? Parece que é só isso que acontece na segunda-feira. E aí, segunda-feira tem muito caso de violência doméstica. Mas eu vi notícias de que teria aumentado. Você já consegue ter essa percepção no NAC, na audiência de custódia? Pois é, nós estamos preocupados em observar duas questões nessa época de isolamento social. Uma é exatamente essa que você frisou, da violência doméstica, principalmente contra mulheres. E a segunda são crimes patrimoniais por pessoas em situação de rua, né? As pessoas estão mais em casa, não estão dando esmola, eles não estão podendo vigiar carro, lavar carro. Então, são duas questões que nós estamos preocupados em observar. A gente ainda não viu diferenciação. Eu sei que, por exemplo, essa semana saiu uma notícia do TJ do Rio de Janeiro, dizendo que lá eles já observaram uma distribuição maior de Isso. casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no Distrito Federal ainda não, ainda não. Então, a gente tem monitorado, permanece isso que você frisou, de geralmente segunda e terça a gente tem mais casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por conta do sábado e do domingo, que as pessoas ficam mais em casa, mas a gente ainda não observou essa alteração nos outros dias. Foram raros, assim, a gente está mantendo a mesma proporção, como se fosse isso. A gente não observou um aumento, não. Não nas prisões em flagrante. Eu não sei se nas varas eles estão, por exemplo, recebendo mais pedidos de medidas protetivas, né? Pode ser também. É. Mas quanto a prisões em flagrante, ainda não. Ainda não. Eu acho que o que pode impactar, Lorena, é o fato de que muitas pessoas, muitas mulheres que geralmente são vítimas de violência doméstica familiar contra a mulher, não puderam parar de trabalhar, né? Então, aqui em casa, Também tem a isso. primeira eu dispensei ela. A maioria dos meus colegas e amigos também dispensaram e continuaram pagando salário. Mas tem muitos Isso. lugares que a gente sabe que essa não é a realidade, né? Então, as pessoas precisam ainda sair de casa para trabalhar. Talvez por isso nós estejamos se percebendo isso. Outro motivo, talvez, é que os caras que não saem para trabalhar não recebem dinheiro e não compram cachaça, né? Talvez também isso tenha um impacto aí, porque a gente vê que o álcool, ele é o grande propulsor, né, É. daquele comportamento, né? Infelizmente, a gente tem, você conhece lá o núcleo, a gente tem o setor psicossocial. E a gente também faz estatísticas com os atendimentos do setor psicossocial. Sempre quando são encaminhadas autores de violência doméstica contra a mulher, está associado a algum fator de uso de álcool, de uso de droga, né? Assim, questões de saúde mental também. Infelizmente, são raríssimos os casos que a violência doméstica ela é isolada e não está associada a outro fator. A gente percebe isso muito bem nos atendimentos que nós temos lá no núcleo de custódia. Infelizmente, esse é um problema crônico. Agora, eu venho há algum tempo me debruçando sobre essa questão, porque me inquieta muito que eu tenha tantos casos de feminicídio na vara do Tribunal do Júri. É realmente chocante. Tem meses que eu falo com o secretário de audiência, eu falei, pô, coloca uma briga de bar pra mim, por favor, que eu não aguento mais fazer feminicídio. Já tive situação de fazer 4 júris de feminicídio seguidos. Sim, você vai ficando desgastado, né? Porque também é uma defesa muito difícil para nós mulheres. Eu tenho que me desconectar um pouco e tentar ser o mais técnica possível, porque é algo que nos toca, não tem como, né? Então, é uma preocupação mesmo. Eu acho que é um problema estrutural também, assim como a questão dos superencarceramentos que nós falamos, e nós temos que mudar a forma de combater a violência contra a mulher. Não é a forma, como você falou. Nós temos que tratar as pessoas, temos que tratar os vícios e mudar a estrutura machista da nossa sociedade, porque só assim a gente vai conseguir mudar. Posso fazer só uma observação, Mayara? Só Claro. aproveitando. Na questão do feminicídio, só para a gente entrar, eu sei que muitos casos acabam nem ocorrendo prisões em flagrante, né? Talvez você observe isso mais no tribunal do júri. Mas no ano de 2019,
nós tivemos 42 casos de prisão em flagrante em feminicídio no Distrito Federal. E aí, desses casos, nós tivemos 86% de prisão preventiva. 5 casos foram de colocação em liberdade, mas 86% de prisão. Né? Isso eu sempre bato muito nisso, porque muitas vezes a mídia critica, né? Ou algumas acabam falando sobre os nossos dados estatísticos, dizendo, por exemplo, que a custódia solta demais e que a gente não se preocupa com crimes graves ou com a sociedade, vamos dizer assim, né? Que a gente está colocando em perigo. Mas, pelas nossas estatísticas, sempre os crimes de extrema gravidade, como o feminicídio, como o homicídio, como o latrocínio, é quase totalidade de prisão, porque muitas vezes são crimes assim de extrema gravidade. Então, os nossos percentuais de soltura, quando eu digo aqui para a live, por exemplo, que nós estamos chegando a um ponto de soltar 75%, é claro que eu não estou falando que eu estou soltando 75% de homicídio ou de latrocínio. É porque a gente sabe, a gente que está ali na linha de frente, e quando a gente atua lá, a gente sabe que a maior parte dos crimes é de pequena e média gravidade, não são crimes gravíssimos que aparecem nos autos de prisão em flagrante. Então, só frisando, já que tem esses dados, em 2019, 42 prisões em flagrante, 86% de prisão preventiva desses 42 casos. Não, isso de fato, quando eu chego na audiência de custódia e eu já vejo os APFs de homicídio e latrocínio, eu sei que é muito pouco provável que a gente consiga reverter aquela situação de cárcere daquela pessoa. Muitas vezes eu que já sou do júri, eu tenho um olhar um pouco diferente, né? Eu já consigo vislumbrar que lá na frente esse processo possa ter um destino diferente, mas naquele primeiro momento, realmente, a consequência natural é a prisão. É raro eu ocorrer... acho que a gente já conseguiu passar quase tudo, né? Não, pode falar. Não, eu ia frisar porque é raro ocorrer desclassificações realmente na custódia, né? A gente tem ali os elementos que foram colhidos e tudo mais. Mas teve um caso recente, assim, que eu até conto para todo mundo, porque foi divulgado como um homicídio qualificado, que a mãe supostamente teria matado o filho dentro de casa, sufocado. E o delegado capitulou como homicídio qualificado e tudo, e chegando na custódia, foi feito um laudo pelo IML, momentos antes da custódia, atestando que ela ainda estava no estado puerpural, um estado puerpural tardio. E aí, o que eu fiz? Eu desclassifiquei para infanticídio. O infanticídio tem uma pena pequena, né, como a gente pode perceber no Código Penal. Então, foi um dos raros casos que ocorreu uma desclassificação no momento da custódia e, consequentemente, pela desclassificação, não se fazia razoável manter a prisão preventiva. Então, ela foi colocada em liberdade com o uso da monitoração eletrônica, por outras questões que tinham que restringir um pouquinho o acesso dela a outros filhos, dentre outras coisas. Mas só para demonstrar que é raro mesmo. É raro. Não, muito interessante. Raro. Apesar que, assim, de fato, aquela classificação que é adotada pelo delegado de polícia no momento de montar um APF, ela é meramente informativa, né? Vocês não se vinculam a essa classificação. Pode ser que a classificação esteja equivocada. Vocês lendo lá o APF, por exemplo, olha que não é roubo, mas é um furto por arrebatação. Isso aí é a critério de vocês. É interessante também frisar que o STF também falou que essa tipificação na audiência de custódia, ela também não vincula a ação penal, né? Então, vocês fazem uma pré-análise para fins única e exclusivamente de análise da prisão. Mas é bom a gente frisar isso também, porque como vem a capitulação do delegado, muitas vezes, para fins estatísticos, fica a capitulação do delegado. Então, muitas vezes pode-se olhar lá, prendeu, soltou 10% dos homicídios, mas muitas vezes, dentro daqueles 10%, é porque houve uma desclassificação. Mas ficou numa estatística de homicídio algo que verdadeiramente não era, porque no momento da audiência foi alterada a capitulação, entendeu? Então, até isso tem que ter o cuidado. Mas é isso. Carolina, muito boa a nossa live. O Instagram, ele partiu em duas para a gente poder falar mais um pouquinho, senão a gente já tinha que ter encerrado. Que a live ela só dura 1 hora. Então, quando dá 1 hora, o Instagram fala, chega, vocês já falaram demais. Aí eles anteciparam o nosso intervalo para a gente poder falar mais um pouquinho e poder concluir tudo que a gente tinha planejado falar aqui para os nossos seguidores.
Foi um prazer muito grande falar com você, né, sobre esse assunto que é tão importante para a gente, que a gente tem que ter em plena Sim. atenção, né? Especialmente nesse momento de coronavírus. Se você quiser deixar uma mensagem final também agora para os seguidores, a hora é agora. Ah, obrigada, Mayara. Obrigada a todo mundo que assistiu. Foi muito legal. Daria pra gente ficar a noite inteira aqui conversando, Mayara. A gente ia ficar aqui, olha, A só. gente se perdeu direto, né? Mas a gente depois voltou. Mas ó, eu acho que a gente tem que marcar mais vezes. A gente tem muita coisa que a gente pode ali, ó, tramitar e falar, Com né? Muitos certeza. assuntos em comum, principalmente nós duas que atuamos na mesma área criminal e damos aula de processo penal. Então a gente tem muita coisa para dialogar. Então eu fico totalmente à disposição para a gente marcar mais vezes. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Foi maravilhoso, eu agradeço o convite. Beijo para as outras defensoras também, né? Foi só com você, mas o agradecimento vale para todas. É, ficou muito legal mesmo, Lorena. Já tem até dica para a próxima live aqui, ó. A questão das transexuais no debate da mulher no cárcere. Esse ponto é legal mesmo, Também, viu? também. Já fica para a próxima live, viu? Tá bom, Então, tá Lorena, bom. um beijo grande. Foi um prazer e até a Obrigada. Prazer próxima. foi meu. Tchauzinho. Tchau, Beijo. tchau. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa live com a professora Lorena Ocampos, uma juíza muito querida que eu admiro bastante aqui no Distrito Federal. Eu lembro que no começo, não sei se a Lorena sabe disso, né? Não sei se ela ainda está aqui na live também assistindo. Mas no começo, quando começaram os rodízios na audiência de custódia, o pessoal ficava disputando para ver quem ia ficar na sala da Lorena. Porque a Lorena tinha as posições mais ponderadas e o pessoal falou: não, vamos ficar na sala da Lorena que a gente não tem que bater boca, não tem que brigar com ninguém. É, dá para conversar, dá para argumentar e ela é ponderada. Então, Lorena, minha admiração por você já vem de muito tempo, né? E que bom agora que a gente está agora dividindo também nossos conhecimentos aqui para os nossos colegas e seguidores aqui. Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito boa a participação de todos. Foi muito animada. E amanhã tem mais live. Um beijo. Tchau, tchau.